Aqui tá legal. Estamos no ar. Reinaldo já me informou aqui que nós estamos no ar. Show. Olá, boa noite a todos. Hoje nós iremos, nessa live, tratar de um tema muito importante da nossa comunidade de Campos e das cidades brasileiras, né? Que é o transporte público. E para esta noite, eu convidei o nosso amigo, pessoa que é militante neste setor por muitos anos, tanto como gestor público, também como gestor da área privada, né? O economista Joilson Melo. Boa noite, Joilson. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos aí nessa audiência da live aí. Estou aqui, né? Vamos lá, vamos nessa nave aí, como você falou. Muito obrigado. Gente, nessa abertura, né, eu gostaria de fazer uma homenagem ao meu irmão Carlos Henrique, que faleceu no dia de ontem, né? O Carlos Henrique era o nosso irmão mais velho, né, de uma irmandade num total de 7, sendo 4 rapazes, né? Ele, eu, né, o Francisco, o Vanderlei, formamos assim os 4 homens da família. E as 3 mulheres, que é a Margarida, que é a minha irmã mais velha, a Madalena e a Conceição, que é a irmã mais nova. Então, formamos uma família de 7 irmãos, né? E quero daqui também, né, acrescentar que o núcleo direto familiar hoje do Carlos Henrique é a esposa dele, a minha cunhada Sueli, a sua filha mais velha, Renata, né, e seus filhos, o Carlos Henrique, que é o Carlos Henrique, que tem o mesmo nome do pai, né, e o Rafael, que é o filho mais novo. Eu quero aqui, né, dizer do bom homem que foi o Carlos Henrique, meu irmão mais velho, né? Ele era comerciante, representante comercial por longos anos. Ele foi gerente do Machado Viana, a loja Machado Viana, ainda ali no iniciozinho da década de 70. Depois criou o seu escritório de representação comercial, que representava material de construção e vendia, né, para Campos, né, onde ele tinha todas as lojas de material de construção, eram seus fregueses, bem como as lojas do norte e do noroeste fluminense e a região serrana. Henrique foi um irmão que sempre esteve muito ligado a todos nós, aos nossos pais. Por muitas vezes, quando nós ainda éramos mais jovens, ele, junto com a renda do meu pai, ele era o provedor da família, né? Então, todos nós somos muito gratos ao nosso irmão por ele sempre ter tido essa sensibilidade e essa corresponsabilidade junto com os nossos pais na nossa criação. Isso desde muito jovem, né? Depois, ele constituiu a sua família, né, com a sua esposa Sueli, vieram os seus filhos, e Henrique teve uma trajetória dentro do comércio de muita respeitabilidade, de muita honradez. Era um comerciante, um representante comercial de grandes firmas, como a Cerâmica São Caetano, né, a Sano, a linha de metais também, de acabamentos e tubos, enfim, uma rede de materiais ligado à construção civil. E por mais de 40 anos, né, ele, até se aposentar, tocou esse escritório de representação, que é um dos mais antigos, sem dúvida nenhuma, de Campos e da região. E eu quero dizer aqui, né, Henrique, vendendo material de construção, eu sempre, né, desde
final da década de 80 até aqui. Várias vezes fui secretário, fui vice-prefeito, fui prefeito, né? E Henrique, meu irmão, nunca, né? Nunca chegou para mim, né, para dizer, olha, você tem influência, pede a prefeitura para comprar na minha mão, ou pede as empreiteiras para comprar na minha mão, nunca, né? E eu sou muito grato a ele, né, por entender a minha posição enquanto homem público, né? Como também sou muito grato aos outros dois irmãos que também têm escritório de representação e sempre seguiram, sem eu pedir nada, essa ética pública tão importante, né, e colaborativa que a família tem quando a pessoa de alguém da família está como gestor público. Então, eu sou muito grato a todos meus irmãos e irmãs pelo comportamento deles sempre em respeito à minha atividade pública, de nunca ter me pedido nenhum favor, nada, né? Isso não é virtude, né? Isso é ética, é moral pública, não é isso? Isso é obrigação. Não estamos falando aqui, né, que nossa família é mais honesta de quem quer que seja. Eu apenas estou dando aqui um exemplo, né, de que quando a família do político sabe se comportar, e eu tenho esse privilégio, posso falar isso publicamente, ajuda ao homem público, né? Enquanto, às vezes, né, muitos membros de famílias de homens públicos e mulheres públicas, às vezes, não sabem se comportar com a discrição verdadeira que deve ter. Então, eu sou muito grato aos meus irmãos, todos, e nesse passamento do Carlos Henrique ontem, que veio a falecer, eu quero aqui agradecer e ressaltar a sua memória, né, de homem correto, de bom irmão, bom filho, bom marido, bom pai, bom avô, querido pelos seus netos, né, e querido também pelos amigos, né. A gente pôde ver, mesmo em face dessa pandemia, né, onde mudou assim a cultura nossa, né, de fazer o velório mais extenso, né, de conviver ali com o nosso ente querido no meio da comunidade por horas, no meio dos amigos, dos familiares por hora. Foi feito um sepultamento mais rápido, não que ele estivesse falecido por Covid, mas por causa do protocolo, né, que a gente tem que, diante dessa pandemia, observar. Então, por isso, eu quero aqui, encerrando essa homenagem, agradecer a esse irmão que sempre vibrou com a minha carreira política, que sempre esteve discreto e presente. Veja bem, discreto e presente. Então, eu sou muito grato a todos os meus irmãos e irmãs, e aos cunhados, sobrinhos, nem sobrinhas, e nesse passamento do Henrique, quero aqui ressaltar essa qualidade dele, porque ele é merecedor dessa homenagem que eu estou fazendo aqui, essa justa homenagem. Tá? Quem me conhece sabe, sou alguém assim muito amável, muito carinhoso, mas muito direto nas coisas, né? E se eu estou fazendo essa homenagem aqui, é porque ele merece. Então, eu tenho a minha interpretação sobre a vida e sobre a morte, né? Henrique, assim como meus pais, que já se foram, permanece ao meu lado, né? E ao lado dos meus e dos amigos e de quem os conheceu, como uma memória viva, né? E eu sinto muito e cultivo muito essa presença viva do meu pai, da minha mãe, e passo agora, né, mesmo ainda com o coração dolorido, todos nós, sinto a presença e passo a conversar com o Carlos Henrique, meu irmão, de uma outra forma, né, em outra dimensão. Então, agradeço a você, Carlos Henrique, meu irmão querido, meu irmão mais velho, por tudo que você foi e representa para nossa família e para os seus amigos e para a comunidade de Campos. Você foi um exemplo, né, de homem, exemplo de vida. Muito obrigado. Gente, então vamos ao nosso tema. Já estamos aí com o Joilson, ele já fez os seus cumprimentos.
O nosso tema de hoje é o transporte público. Quero justificar aqui a ausência da nossa mediadora, a Cindy, né? A Cindy foi atropelada por uma bicicleta. Ela anda muito de bicicleta, vai para a universidade de bicicleta, e hoje, andando de bicicleta na rua, ela foi atropelada por outra bicicleta, mas ela está bem, apenas houveram algumas escoriações nos braços, nas pernas, mas ela está passando bem. Ela não pode estar hoje aqui, veja bem, hein? Que triste, né? É coincidência, Joilson, né? É uma questão de mobilidade urbana também, esse acidente aí da Cindy, que vem colaborando com o meio ambiente, né, e com a mobilidade urbana, fazendo o uso da bicicleta, né, tão popular em Campos por sermos uma planície. Joilson, me diga uma coisa. Na sua opinião, como gestor público e como um gestor de transportes públicos que vive desde muito jovem essa realidade dos ônibus, das linhas tradicionais, das vans que surgiram a partir, né, do final da década do início da década de 90, né, e hoje é uma realidade junto com o táxi, né, também como um mobiliário, né, móvel da cidade para transportar pessoas, né? Como que você vê esse transportes públicos de Campos hoje? Faça uma análise, né, com o seu conhecimento para os ouvintes, pedindo apenas a você para chegar mais para perto do seu microfone, porque a sua voz, quando você cumprimentou, você estava um pouco longe. Esteja à vontade, faça com a sua experiência a análise aí para quem está nos acompanhando, e já tem gente nos acompanhando. Estou vendo aqui o doutor Flávio Cesário, a Viviane Medeiros de Freitas, o meu amigo cineasta José Sete de Barros, lá das Minas Gerais, aí nos acompanhando. Obrigado, um abraço para você, Zezinho, essa grande figura. Eu fui secretário de Saúde e Bem-Estar Social em Minas Gerais, né, do pai dele, que foi um grande prefeito, o Zé Sete Barros, amigo do Brizola, né, pessoa que implantou o Saúde em Casa, né, que depois, hoje, recriaram isso, mas foi o pai do Zé Sete, que está aqui com a gente, no governo do Juscelino Kubitschek, né, que instalou o SANDUS, que era o Serviço Domiciliar de Urgência. E um dos dois SANDUS que o Sete de Barros instalou em Campos, né? Um dos dois sandus foi no governo do José Alves de Azevedo, no período em que José Sete de Barros era ministro do Juscelino Kubitschek, né? Que é o setor o chamado antigo DENERU, né? E o Departamento Nacional, né, de Saúde Domiciliar de Urgência tinha o status de ministério naquele governo. Então, render aqui é a memória também desse grande político que eu aprendi tanto com ele, o Sete Barros, na pessoa do seu filho, Zé Sete. Tenho certeza que a Raquel, a esposa dele, está lá nos acompanhando também. A palavra está com você, Joilson. Como é que anda o transporte coletivo, transporte público em Campos dos Goytacazes, na sua opinião? O que era bom e que ficou ruim? E o que está ruim que nós podemos melhorar com propostas sólidas, com os pés no chão, sonhando muito, mas com os pés no chão? Então, Roberto, e aqueles todos que nos assistem aí, na minha humilde visão, é uma equação não muito fácil de tentar a gente adequar, chegar a um denominador comum, mas a gente tem que encará-la. E eu convivo com isso, para quem me conhece, desde 89, mais ou menos. A gente está no setor público mais ou menos há 22 anos, há 25 anos, e a gente viu aí um sistema que ele se definhou. Para a gente pensar um pouco sobre transporte, como você já falou, eu acho que o caminho de entrada para essa discussão
poderíamos pegar o fato que ocorreu com a sua colaboradora aí. Porque nessa equação do transporte entra a mobilidade urbana, né? Porque a gente percebeu, eu também fui gestor, além de Campos, em São Francisco do Itabapoana, que é uma realidade perto da sua terra lá, né? Então, o que que eu queria pensar junto com vocês? Então, primeira coisa, primeiro ponto é olhar o contexto histórico do que aconteceu desde 89 até hoje, mais ou menos. A gente tinha um orçamento alto, que veio crescendo com o petróleo, e aqui eu vou abrir um parênteses, e só para ilustrar, o admirável meu professor, o Paulo Sanguedo, que em uma das suas aulas administradas lá, ele falou o seguinte, quando a gente estava com muito orçamento, ele falou assim, administrar uma cidade como hoje, naquele momento que ele falou lá, por volta de, acho que essa época aí, 80, 90 e 94, mais ou menos, ele falou assim, administrar com a abastança que temos agora, aí começou o orçamento crescendo, acho que foi em 97, se eu não me engano, 97 mais ou menos, 96, que eu estava terminando a Cândido Mendes. Então, eu falo assim, administrar a cidade com esse orçamento, beleza. Eu quero ver quando o Reut, que diz que é um bem finito, terminar. E a gente pensava que o petróleo ele ia terminar por esgotamento, e na verdade não foi, foi por tudo que aconteceu aí. Eu confesso que eu achava que eu não ia ver isso. Enfim, então existia um orçamento alto, existia um setor de transporte que estava em subida, né? Uma demanda alta, muitos passageiros, os ônibus era a modal principal da cidade, né? Que tem os táxis, né? Quando a gente fala modal, a gente mais à frente um pouquinho vou falar sobre a definição de uma matriz para a cidade, e tudo passa pelo planejamento, que é um fator dessa equação também. Mas, enfim, para terminar, dar um fim a essa questão histórica, a gente percebeu que havia todo um ambiente bom para se planejar o futuro, mas só que não foi planejado o futuro, e nós ficamos no tempo, e muito dinheiro se teve, não tivemos, e desde a época do outro secretário, acho que o João Paulo, não sei se você conheceu, de planejamento também, que era muito visionário nesse aspecto, a gente não pensou em ciclovias, muito pouco, é, enxergar um pouquinho, estar na vanguarda desse tempo e ver o que Campos, aonde Campos poderia chegar e aonde ia chegar, e planejar as modais diferenciadas, né? As mudanças nas modais. O que aconteceu? Acabou o milho, acabou a pipoca, já dando um salto já cá na frente. Eu não vou entrar aqui na questão histórica do que levou a isso, dos governos que passaram, da sucessão, de como nós chegamos hoje. Eu só sei que hoje a gente tem um dinheiro infinitamente menor para administrar. Tivemos o advento da passagem social também aí, que eu tive uma participação lá. Enfim, hoje nós estamos com a questão também do fenômeno, que não é só nosso aqui, Campos. Vivemos um período, e eu não estou dizendo da pandemia, é um problema nosso que nós temos na economia, até mesmo antes da Covid, né, desse problema do confinamento, nós tivemos um problema de divisão dos royalties, que é uma realidade, tivemos um problema econômico e social, que fez com que criasse modais
não espontâneas, e foi a questão do surgimento das vans, como nós falamos, porque aí a gente entraria numa discussão sem fim de que quem criou quem. Na verdade, foi uma lacuna que ficou do transporte regular e criou essa demanda reprimida, e aí veio eles corroborando para isso. Faltou do poder público, durante esse tempo que havia dinheiro, esse planejamento. Então, Roberto, como eu vejo a cidade de Campos hoje, falar sobretudo acho, dos últimos 8 anos, e eu não vim aqui para falar, sinceramente, de pessoas, a ideia não é essa. Na minha, é, é, na minha visão humilde, né, o que poderia colaborar? Vejo que foram dados alguns passos agora, por último, mas assim, sem planejamento estratégico também. Então, se eu fosse tentar, para a gente dar continuidade às discussões e ser mais diretivo às coisas, em resumo, eu penso que a descontinuidade é um fator, descontinuidade dos gestores é um fator agravante nesse contexto que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos aqui, a culpa de quem? Então, é a descontinuidade, que eu creio também que não é só uma realidade nossa aqui de Campos. Então, algumas coisas começam e não dão continuidade. Algumas coisas também não começam, e no setor de transporte também não é diferente. Então, nesses 20 anos, se tivesse algo escalonado e preparado, e que a gente pensasse, fez um terminal, não estou falando de governo aqui, um terminal, o Shopping Estrada, que é à margem ou na entrada, pensando em evolução. Naquele tempo houve muita crítica em cima disso daí. Havia um interesse de um grupo forte dos estabelecidos de transporte. Então, aquela ideia foi uma ideia visionária, mas ela sozinha não adiantava nada, tinha que ter ações futuras para isso daí. Então, pensar naquele momento eu vivi muito isso daí. Só quem tinha voz era uma modal, era a modal do ônibus, do transporte público por ônibus, de massa. É muito interessante, ao longo da nossa discussão, a gente vai falar. Joilson, só uma pergunta dentro disso que você está falando, e antes disso quero registrar aqui a entrada também aqui do Léo das Ambulâncias, ele é do distrito de Santa Maria de Campos, lá no norte do nosso município. Nosso querido amigo Léo das Ambulâncias é pré-candidato a vereador, né, lá pela região. Um abraço, Léo, boa noite. E o Dalton Freire, ele fala aqui de uma necessidade de organizar as ciclofaixas, né? Que seria aí uma dentro desse planejamento todo, em que você fala que não basta atacar só um ponto, mas seriam várias frentes de ações, teríamos que ter uma visão holística, global, né? E uma visão pontual e, portanto, a execução de medidas, né, globais e pontuais para resolver o problema. E digo uma coisa, os ônibus, os tradicionais, os empresários de ônibus, quando eles eram absolutos, sozinhos dentro do mercado, você não acha que eles também relaxaram na prestação do serviço, né, no momento em que eles estavam com um grande número de passageiros? Não se poderia ali melhorar a frota, né? Melhorar a renovação da frota, a manutenção da frota, a higienização da frota? Sim, Alberto, é sobre isso mesmo que eu penso. O que acontece, tanto do lado do empresariado, quanto da questão do gestor público? Aí a gente vai entrar no paradoxo novamente. Se eles não fizeram, porque também não se cobrou muito nesse período. Penso eu,
que tinha que estabelecer. Volto novamente à questão do planejamento. O planejamento, para mim, ele é crucial. Não basta ter só uma vontade boa e ter dinheiro que as coisas vão acontecer. Acho que houve uma falta de visão do próprio empresariado, que estava absoluto nessa época, mas faltou pulso do setor público. Por que, na verdade, na casa da gente, quem manda é quem? Somos nós. Então, os gestores públicos é uma discussão muito ampla, o planejamento. Tudo que a gente falar aqui vai passar o planejamento. E a gente vai, num desaguar aqui, de falar de coisas, sobre coisas como, não sei se seria o momento, mas é só para destacar, por exemplo, vindo para um passado, para uma época bem recente, a gente, olha só, existe a linha do tempo, a linha do tempo. E foi planejado uma licitação, foi feita uma licitação, e em que a licitação ela previa vários pontos, é só para citar como a falta de continuidade do planejamento nas coisas, e antes da licitação também, como você falou. Mas assim, e o planejamento foi feito, aí mudou o gestor, aí viu com o abacaxi na mão, aí ficou com o abacaxi na mão porque estava sem dinheiro. Aí é uma cobrança da sociedade. E a sociedade do outro lado encurralado, porque não tinha dinheiro, a renda média do trabalhador diminuiu, a economia com problemas sérios, e do outro lado o setor público dizendo que ele não podia dar continuidade no projeto que tinha antes, e aí vamos tentar fazer remendo, aí vão fazer remendo. Aí que eu digo, houve um avanço, houve um passo a mais. Aí pensa ações isoladas. Aí vamos fazer, eu penso assim, é como a gente subir uma escada pelo terceiro degrau, pelo quarto degrau. Não, começamos. Então, o que precisa fazer? Vamos fazer terminais de integração, que estava previsto na licitação lá. Então, para todos que estão vendo e ouvindo, essa história todo mundo já, creio que conhece. Para quem não conhece, vai lembrar. Se não lembra, eu vou falar que foi feita uma licitação, havia um caos antes e durante e após também. Mas só que é o seguinte, houve uma licitação e a licitação fez um planejamento para se fazer escalonamentos de períodos, né? Em que faria isso, depois o segundo passo seria isso para a estruturação do transporte público nosso. Então, aí viu-se adiante, eu estou chamando a atenção disso, aí vamos fazer uns terminais. Aí hoje eu passo pela cidade, vejo, e eu não estou falando de questões pessoais, eu vejo lonas, onde vão ser os terminais de integração, onde a van, houve licitação das vans também, porém, naquele momento lá, eu estava já saindo do setor público, eu fiz alguns questionamentos para mim, falando assim, gente, será que a gente vai conseguir fazer a gestão disso? Porque se o feijão com arroz a gente não está conseguindo fazer bem, como é que a gente vai fazer a integração de uma modal para outra modal? Então, para te responder, o Roberto, mais preciso, acho sim que faltou naquele momento lá atrás um maior investimento, uma maior visão do próprio empresariado. Ele mesmo deixou vácuos, deixou lacunas que fez com que crescesse uma necessidade, mas também o setor público, que quem coordena, quem dá as regras, quem norteia a cidade toda é o setor público. Então, precisávamos de terminais, precisávamos pensar na inovação tecnológica, que nós não pensamos. Algumas pessoas podem dizer aí que, talvez nessa fala que eu vou dizer agora, que eu esteja falando de X ou Y. Eu estou na minha frente aqui com as 5 maiores cidades. Aí, mas nós não podemos nos comparar com cidades de grande porte. Você falou sobre a bicicleta,
que a colega sofreu um acidente hoje aí. Nas 5 maiores cidades que têm a excelência em transporte, a modal do bicicletário e das ciclofaixas, elas são em 60% a 70% o foco, e as outras modais são dadas menos importância por conta da mobilidade urbana, por conta de tudo isso. E tudo acontece. Aí alguém poderia rir assim. Uma outra realidade a gente tem, e já vai com uma ideia isso aí, Roberto. A gente tem uma malha, ou tinha ou tem, está superficial, e uma malha de ferro, que nós tínhamos trens pela cidade, a cidade nossa foi pioneira em muitas coisas, e nós temos de travessão, até lá no norte, nós temos um município grandioso, e nós temos uma malha que vem desde lá, de Santo Eduardo, e que se estende até lá para a Baixada. E então, se alguém falar, poderia pensar, ele está rebuscando aquela ideia de alguém que falou num pleito eleitoral, fazer sobre trilhos. A tecnologia que é usada em Hong Kong hoje, em outros lugares, poderia ser muito bem empregada aqui a 28 de março, cruza todinha 28 de março, e ela foi suprimida ali, mas ainda pode ser feita também, é uma visão. Isso tudo para o barateamento, porque hoje, qualquer coisa que a gente pensar, as coisas mudaram, a questão da modal do ônibus nunca será igual a que foi naquele período, eu não tenho dúvida disso, porque a realidade social é outra. Se em Amsterdã, se em Copenhague, se na Suíça, as pessoas se locomovem, olha que esses países têm a quantidade, mais ou menos a mesma quantidade que nós temos aqui, 500 mil habitantes, mais ou menos. Não, desculpa, errei aqui. Mas tem uma considerável população que usa, e é em torno dessa quantidade que a gente tem aqui hoje, que usa o transporte sobre bicicleta na maior parte. Então, Roberto, é uma discussão sem fim, com certeza. Eu vou registrar aqui, entrou a Juliana Lima Ribeiro, a Simone Amorim, o André também entrou, o Leandro Ribeiro também entrou aqui, está com a gente, né? Me diga uma coisa, Joilson Melo, na sua visão, diante de toda essa experiência que você acumulou como gestor público e também como gestor estudioso dessa problemática da mobilidade urbana, do transporte público, hoje, com o que nós temos as vans trabalhando e circulando pelo interior do município, os ônibus circulando nas linhas urbanas, né, aqui na sede da cidade de Campos dos Goytacazes. Você acha que esse modelo aí de vans no interior se integrando aos ônibus da cidade e os ônibus atendendo os bairros da cidade, você acha que é funcional ou nós teríamos uma alternativa diferente e mais eficiente para essas duas realidades, o interior e a cidade? Então, Roberto, a gente, penso eu, seria meio catastrófico a gente chegar, eu estaria contra o meu próprio discurso, da descontinuidade. Então, seria muito catastrófico hoje a gente pensar isso. Mas que a modal dos ônibus, em específico de massa, analisamos aí, aqueles que quiserem participar, os ônibus, na maioria, que são de grande porte, andam, na maioria das vezes, vazios e, na maioria das vezes, e nos horários ociosos, com mais gratuidade. Isso me leva a pensar em uma coisa.
é preciso repensar. Então, já te respondendo, a modal nossa, que é chamada modal principal, que é do ônibus, ela deveria ser pensada em um modelo de médio porte. Em primeiro lugar, um transporte de médio porte para fazer essa questão, porque nem o empresariado vai aguentar. Ah, mas vai aumentar a quantidade de ônibus. Não, não é uma ação só, são várias ações. Então, seria a questão das ciclovias, ciclofaixas, sinais inteligentes, para utilização, incentivo à utilização das bicicletas, porque nós temos todas as condições, mas, sobretudo, a modal do ônibus. Esse modelo, vamos dizer um português mais claro para quem está ouvindo. O ônibus tradicional, de grande porte, talvez se tivéssemos no chamado micrão, um micro ônibus com uma quantidade menor, essa seria o ideal para não mudar o modelo que está, senão eu iria contra o meu discurso que estou aqui. E a questão da implantação de uma nova modal, eu acho que seria algo que deveria interessante de ser pensado, que seria a questão dessa modal de transporte. Nós temos um município, e eu sei muito bem a passagem que custa, o custo real dela, de lá de Santo Eduardo até Campos e do Farol até Campos. Um município com essas dimensões é quase um suicídio dar continuidade, se desse continuidade ao sistema que estava. Então, eu penso que a gente tem que ir além do aperfeiçoamento da modal do ônibus para trazer para um modelo de capacidade menor, mas não ser um micro-ônibus. Então, o modelo ser esse para a cidade, para dentro da cidade. E tem que colocar no papel, não adianta, tem que colocar, fazer as contas, não é só essa questão. E a outra questão que eu penso é a utilização dessa malha que nós temos. Nós temos o VLT do Rio de Janeiro. Então, se a gente pensasse com seriedade, né? Com seriedade, sem querer fazer firula, sem querer fazer estardalhaço, querer confetear as coisas. Se quisesse fazer alguma coisa séria, fazer um planejamento sério da malha da 28 de março, das perimetrais. Já imaginou que nós temos... de alguma forma, houve algum avanço, em alguma gestão houve um avanço mais nisso, mas sempre ações isoladas. E olha que eu fui participante do planejamento, do grupo de planejamento. Tem a LOA, né? E tem aquele... a gente nomeia uma comissão para fazer o planejamento estratégico da cidade. Eu participei. Então, a gente tem que pensar dessa forma e tem que dar continuidade, os órgãos têm que cobrar mais isso. E as vans? E as vans? Onde entrariam as vans? Você falou dos ônibus na área urbana e as vans no interior. Você, na sua opinião, manteria essa mesma modal, né, para o interior, ou para o interior, na sua opinião, teria uma outra saída? Eu estou perguntando tudo isso porque as minhas lives, nessas discussões com pessoas dos diversos setores das políticas públicas, eu como pré-candidato, estou aqui como que uma espécie de aluno, tentando aprender, tentando ouvir as pessoas que têm a opinião, que já viveram essa realidade, né, enquanto gestores, para isso enriquecer aquilo que eu possa propor no meu futuro programa de governo, né, hoje enquanto pré-candidato, depois das convenções como candidato, a apresentar uma proposta viável para a gente melhorar a situação do transporte em Campos, né? Eu quero registrar aqui o Fernando Carneiro, meu amigo César Salgado também já entrou,
o Tato Corrente, né, outro pré-candidato a vereador, que também participa sempre aqui com a gente. Um abraço, né? Temos aqui a presença do Fabrício, que entrou aqui também. Fabrício, depois do César, está aqui, olha. Entrou um Fabrício aqui, que eu acho que ele já saiu. Ah, César, tá. Então, Fabrício Risoni, né? Entrou aqui também. Então, eu estou perguntando essas coisas porque isso serve para a minha reflexão e daqui a pouco para a minha proposta de trabalho enquanto gestor, caso a população confiar a mim os destinos da administração da prefeitura a partir do ano que vem. Então, no caso do interior, você manteria esse modal que está aí, as vans, para atender, ela supre a necessidade do pessoal do interior, dos distritos? Olha, Roberto, é o seguinte, eu não estou acompanhando de perto essa questão dos números. Existe uma demanda nos interiores. Eu vou aqui falar uma coisa, um discurso retórico, e não político. Vou dizer para você. Kennedy falou que há uma maneira muito. Não tem uma maneira do sucesso, mas com certeza do insucesso é agradar a todos. O que eu penso é que é o seguinte, que as gestões, os gestores que passaram, né, não tem que dar jeitinho. Não tem que dar jeitinho, eu estou falando, não tem que dar jeitinho, tem que pensar no futuro, e a gente está precisando disso. Penso, para ser bem direto, que dá para ser utilizado a modal das vans como alimentadores, que essa foi a ideia de ser alimentadora as troncos, né? As troncais, mas porém não desse padrão que está aí. Os ônibus, e tem que ser revisto. O órgão público hoje ele tem que ser todo reestruturado, ele precisa de qualificação, de treinamento. E quando eu dizia do feijão com arroz, era isso, de querermos implantar algo que nós sequer sabíamos os números da cidade. Foi contratada uma empresa de Belo Horizonte que tentou implantar um projeto que era de N cidades aqui na cidade de Campos. Enfim, então a gente precisa treinar, capacitar os fiscais, capacitar a guarda para a questão de mobilidade também, os fiscais, contratar mais, enfim, mas há espaço, não no sentido de espaço para agradar o segmento A ou B ou C, mas no planejamento estratégico há lugares onde tem necessidades de transporte com pequeno porte, que aí vai a resposta mais direta, Roberto. Os deslocamentos maiores desses terminais até os pontos que foram planejados. Agora, então, acho que eu já respondi. Mas não no sentido de querer agradá-los, no sentido da necessidade em si. E eles também têm que entender que a realidade, pelo menos ideologicamente falando, é assim, que a concepção do novo gestor tem que vir com a ideia moderna, diferenciada, procurando um bem maior, que seria, como você disse, uma visão holística, precisaria de um ajustamento na modal que é urgente para a nossa cidade, que seria das massas. Eu vejo isso com muitos bons olhos, tá? Essa questão da utilização, não sei se o VLT, alguma coisa nesse sentido, que tem tecnologias, há trilhos, de forma elétrica, de alguma forma assim, em sintonia com esses que já existem. O fato é também que Então, nós precisamos, na sua opinião, de uma radiografia, de um estudo, um diagnóstico dessa realidade nossa, que, a olhos vistos, ela é caótica, porém, nós temos que inventariar o que temos, e o que temos hoje
táxi, ônibus tradicionais e as vans. Essa é a realidade. E abrindo aqui um parênteses, permita a interrupção. Então, fazer mesmo todo esse diagnóstico e já abrindo parênteses na questão da modal do ônibus, ela tem que ser reajustada, repensada, remodelada, mesmo que não mude no papel a licitação que foi feita para tanto tempo. Eu estou falando da questão do tamanho dos ônibus, entendeu? Mais ou menos isso aí. Então, a partir desse diagnóstico, né, a gente vê, sentir, né, através de ouvir a comunidade, ouvir a opinião dos usuários, né, ouvir as opiniões também de quem trabalha no setor, seja os empresários dos ônibus, as equipes também e as representações das vans, que é uma realidade, como também ouvir o setor dos taxistas, né? Toda a experiência acumulada ao longo desses anos, dessas pessoas que estão prestando serviço, ouvindo a comunidade e, sobretudo, fazendo valer o grande interesse público, o interesse do usuário. É ele que tem que vir em primeiro lugar. E partindo desse usuário e ouvindo a eles, sentindo que o sofrimento que eles passam no dia a dia, nós teríamos condições de que, através de uma equipe técnica multidisciplinar, para pensar a questão do urbanismo, das obras que nós precisamos para reurbanizar a cidade, readequar a cidade a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, para uma cidade que realmente possa ter, no futuro, mobilidade urbana e integrar a isso tudo os hábitos também culturais da nossa população, como um hábito que existe pelo favorecimento da nossa planície, que é o hábito de andar de bicicleta. Eu estou vendo aqui o Rosenildo Nogueira, lá do Jardim Carioca, ele tem carro em casa, mas ele gosta de ir para o centro da cidade de bicicleta. Muitas vezes ele para lá em casa para tomar um cafezinho comigo, e eu falei aí, guardou a bicicleta onde? Está lá embaixo. Coloquei o porteiro deixou eu colocar num lugar ali que ele possa vigiar, entendeu? Então, veja bem, existe esse hábito da nossa população e o favorecimento da gente ser uma planície. Porém, também nesse planejamento, né, de obras urbanas, temos que pensar no equipamento comunitário para fruir, né, esses usuários de bicicletas que poderão aumentar muito mais, não é isso? Agora, me diga uma coisa, Belo Horizonte implantou o BRT móvel lá em 2014, né? E se falou muito, em alguns anos atrás, né, de uma experiência positiva. O Tato Corrente acabou de dizer aqui que nós poderíamos também conhecer a experiência, o Tato Corrente está aqui, falou, de Curitiba, que eles lá conseguiram evoluir também para um transporte de melhor qualidade do que em Campos, né? E do que em outras cidades. E se fala também muito de São Paulo, que é através das ciclofaixas e também da oferta de bicicletários nos pontos dos metrôs, também favoreceu, integrando todos esses modais, bicicleta, ônibus, metrô, van, em linhas gerais, a partir daí, Joilson, nós precisaríamos de uma coisa para viabilizar isso, e você é alguém que pensa, enquanto economista, nisso, de dinheiro, né? Então, eu sempre coloco na nossa live aqui que nós discutimos as coisas, mas nós temos que depois pensar. Depois de pensarmos o que fazer, como fazer, nós temos que perguntar quanto custa e, a partir desse quanto custa, verificar o que temos de receita para investimento e o que nós poderemos buscar de parceria. Por exemplo, eu sempre tenho dito aqui que Campos tem que voltar a ser uma cidade, um município proponente de convênios e de aportes financeiros junto aos ministérios. Com o surgimento dos royalties do petróleo,
os prefeitos abandonaram essa captação. A prefeitura deixou de ser proponente, tanto que a gente viaja pelo Brasil afora, a gente já falou disso aqui, volto a reprisar, a gente vê várias placas, né? Obra realizada, prefeitura local mais Ministério do Interior, outro caso, Ministério das Cidades, ou o governo do estado, né? Então, aqui em Campos ficamos só gastando os royalties e perdemos esse hábito que existia lá no passado de obras que eram financiadas pelo governo da União, que daria o suporte de parceria à prefeitura. Então, veja bem, esse quanto custa, né? O que fazer e quanto custa, a gente pular, né? Para buscar dinheiro, uma vez que nós baixamos a captação do royalties, crise econômica mundial, cíclica do capitalismo, mais a crise provocada pela pandemia, né? Nós vamos ter que fazer um esforço de recuperação de receita através de uma reforma fiscal, né? Uma reforma fiscal que seja um efeito progressivo, né? Para cima de quem realmente pode pagar e não sacrificar a classe média e a nossa população de baixa renda, e, além disso, propor vinda de recursos para fora. Então, veja bem, nos ministérios, na sua experiência como gestor, você acha que é possível o próximo prefeito, né, seja eu ou seja qualquer um outro, buscar esses recursos com projetos viáveis, com substanciação técnica nas mãos? Então, Roberto, olha só, boa pergunta, excelente pergunta. Vou te falar, o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, quando eu estava na gestão em São Francisco do Itabapuana, a gente teve a oportunidade de, junto com, eu acho que você conhece o Marcelo Garcia, existe dinheiro para as cidades para aplicar em mobilidade urbana, pelo menos naquela época existia, e não existia projeto. Mas eu vou mais. Quando você falou na questão, e eu acho que você quis dizer isso também, da sustentabilidade. A gente, quando fala em sustentabilidade, pensa muito na questão ambiental. A gente passou muito tempo pensando em gastar os royalties e não pensou nos próprios, né? Nos recursos próprios. Então, abdicou-se disso. E hoje o pessoal parece que só vive disso. A gente não criou condições de ficar. É isso que que eu no começo da fala minha eu falei sobre o grande amigo, o professor Sanguedo falou. Precisamos criar condições de, quando o petróleo acabar, de alguma forma, até dessa catastrófica, ter condições de fazer, de sobreviver, de movimentar a economia nossa. Isso é o papel para o novo, é um grande desafio para o gestor e que está... Mas no caso específico do transporte, na sua opinião, se existir uma equipe técnica multidisciplinar competente para pensar o setor de transportes e propor com consistência técnica, né, de um projeto, né, não desse improviso, não do remendo, mas um projeto de princípio, meio e fim, implantar um projeto sério, técnico, né, com planejamento, a gente chegando lá em Brasília com projetos consistentes, existe fonte de recursos? Existe sim, Roberto, existe sim. Então, na sua opinião, é primordial existir essa avaliação técnica e a propositura de um projeto viável. Foi na época a gente ia marcar lá para o São Francisco, eu já não estava aqui, lá para o São Francisco a gente ia marcar uma audiência, só que eu estava lá como gestor, mas precisava de alguma autonomia maior, que era o secretário. Eu era como secretário, mas não estava investido como secretário.
e não havia dotação orçamentária para minha secretaria. Mas aí eu fui e me deparei com a seguinte fala do Marcelo Garcia, isso, estive com o secretário de Mobilidade Urbana, falou que é só marcar, que existe, só que precisa projeto. Tem que levar projeto. Então, porque senão... eu acho que as nossas lives estão surgindo, né, coisas práticas para a gente construir essa proposta de governança. Quando nós discutimos economia com o professor José Alves Neto, né, a live, a penúltima live que nós fizemos, surgiu o seguinte, que haveria necessidade, né, isso eu estou aprendendo muito nesse bate-papo com vocês, e também agregando ao conhecimento que eu já tenho como secretário, como vice-prefeito, prefeito em exercício, e vai somando também a experiência de vocês discutindo com a gente e das pessoas que participam aqui com a gente, né? Então, na live que discutimos a economia, as saídas para o resgate, né, financeiro, orçamentário da prefeitura e também da economia dos setores, né, dos empreendedores rurais e dos empreendedores urbanos, né, nós precisaríamos de ter a prefeitura constituir uma equipe técnica, né, que vivesse desse pensar e propor nas coisas pontuais de campos e globais de campos, mas que nós também deveríamos fazer um movimento regional com os prefeitos do Norte Fluminense, os presidentes de câmaras do Norte Fluminense, e a gente formatar uma proposta conjunta de um escritório em Brasília, que ficaria barato o rateamento para todos os municípios do Norte Fluminense, e lá também com uma equipe de representação do Norte Fluminense para tratar dos interesses de cada município e dos interesses que são comuns. Por exemplo, quando fosse tratar de uma obra de infraestrutura que é do interesse, né, regional, que impacta toda a nossa região, ela seria uma proposta, né, de infraestrutura global, do que tange a nossa região norte fluminense. E quando fosse algo localizado para os municípios, também existiria a força de coesão de todos os municípios, de todos os prefeitos, de todos os presidentes de câmaras, para poder levantar a nossa voz ser forte em Brasília, a nossa voz ser forte junto ao governo do Estado, para poder a gente captar recursos que não vêm para a nossa região há muito tempo. Você veja, Joilson, está sendo instalado, isso aí é obra para os seus netos ou bisnetos, tá? É um porto que é a maior retroárea portuária do nosso Brasil e a segunda maior retroárea do mundo. Qual obra de infraestrutura regional que foi implantada pelo governo federal aqui, sabendo que aqui estava sendo implantado esse porto? O presidente da República veio aqui lançar a obra do porto, né? Governadores do estado do Espírito Santo e do estado do Rio e de outros estados estiveram aqui no lançamento da obra do porto, né? Mas não houve aí o interesse e a iniciativa tanto do governo do estado para obras estruturantes, nem do governo federal. E também não houve uma proposta nossa da região. Isso impacta a região, e não só São João da Barra. Então surgiu nessa live nossa sobre economia que a prefeitura deveria ter uma equipe técnica para pensar e propor coisas com substância, né? Coisa viajando na maionese, coisa de gente que não conhece nada do nada e quer dar resposta fácil para problemas complexos. E também temos um escritório regional em Brasília para os interesses, porque aí nós criaríamos uma força política
e chamaríamos, além de prefeitos, presidente de câmaras da região, chamaríamos também a bancada do Estado do Rio de Janeiro para dar o apoio à bancada federal lá em Brasília e a bancada regional de deputados estaduais para dar apoio junto ao Palácio Guanabara. O que você acha dessa ideia que surgiu na live da economia aqui, Joel? Você acha que isso poderá ser uma alavanca para viabilizar os sonhos que você, enquanto gestor público, não conseguiu realizar, o sonho que muita gente que pensou bem, que eu sei que você é uma pessoa bem intencionada, pensou e não tinha força política local e regional para a gente buscar esses recursos lá fora? Você acha disso? O caminho é esse. Eu não vejo outra alternativa a não ser essa. Tem que ser montada uma equipe, mas, cara, vou falar para você, Roberto, vou falar para você e os ouvintes. Vai dar um tom de crítica, mas que seja. Que seja. Foi se falado muito. Então, hoje, como que eu penso que a população hoje está escaldada? A gente precisa pensar, exatamente como você falou, de montar um corpo técnico. Eu lembro como se fosse há 4 anos atrás, ouvir falar sobre isso, evocar isso, mas não vi acontecer isso os 4 anos. Então, volto à velha fala que disse, a descontinuidade. Por isso que eu tenho dito aqui que a próxima prefeitura de Campos não é para curioso, não é para quem não tem história, não é para aqueles que têm conhecimento raso da realidade do povo e da realidade da prefeitura, não é para demagogo, não é para quem mente para o povo, usa a população, e também o próximo prefeito, ele não pode ser eleito para reclamar. Todos nós estamos conscientes da prefeitura que nós vamos ter a partir de 2021, como o Rafael Diniz estava consciente, como vereador, da prefeitura que ele ia receber em 2017. Então, eu sempre tenho dito, aquele pré-candidato a prefeito, qualquer um de nós, que depois disser, querer dizer, eu não sabia que estava assim, é melhor que você retire a sua pré-candidatura agora. Não leve o seu nome à convenção, porque nós vamos ter uma travessia difícil, né? Nós estamos numa expectativa aí de uma receita para ano que vem, real, de 1,5 bilhão, vai cair na expectativa em relação a esse orçamento, quase 400 milhões, e esse recurso vai dar apenas, inicialmente, para folha de pessoal e o custeio da máquina. Não vamos ter, nos primeiros meses, recurso para investimento, e que nós temos que fazer o dever de casa, encarar isso aí. E para encarar isso aí, eu sempre tenho dito que nós temos que imitar uma pessoa. Neemias. O Neemias da Bíblia. É aquele espírito comunitário que tem que forjar em nós, os gestores públicos, no entendimento de que nós temos que buscar apoio à comunidade, fazer essa cidade sonhar novamente sonhos possíveis e sermos coerentes para com ela, né? E sermos o próprio prefeito, ele tem que ser o presidente do colegiado da governança e também ser um animador de consciências pela participação da comunidade ao seu pertencimento à nossa cidade, o nosso espírito de cidadania, num neologismo que foi criado agora pelo professor Giancarlo Machado, espírito de citadinidade, entendeu? Então nós temos dito muito isso aqui. E a imitar o Neemias, por quê? Porque ele era um sonhador, mas não era ingênuo. Ele era um agente comunitário, ele era um animador de consciências, mas não era ingênuo. Quando apareceram aquele Tobias e aquele Sambalate lá, né,
ele botou isso para correr. Ele não deixou se enganar por aqueles que queriam usurpar o poder. Então, é isso que o próximo prefeito tem que fazer, entendeu? Então, eu quero dizer que essa equipe técnica, né, tem que ser uma obrigação nossa, né? Se você quer e está bem intencionado, valorizar. E eu, pessoalmente, eu me orgulho muito disso. Quem trabalhou comigo sabe, entendeu? Eu, como secretário, eu sempre procurei trabalhar em colegiado. No período que eu fiquei prefeito, a gente acertou muito ali. Não o mérito pessoal meu, o mérito pessoal meu foi saber presidir o colegiado de governança, entendeu? E, quando deputado, a mesma coisa. O que eu fazia? Eu chamei você foi meu assessor lá, você deu um banho criou até curiosidade às pessoas que lá estavam, quando nós, pela primeira vez, num movimento histórico do nosso gabinete, nós fizemos a primeira audiência pública para avaliar o serviço da 1001 e cobrar. Uma pena que a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, que vive de joelhos para os grandes empresários de ônibus, né? Mas nós conseguimos ali mexer nas estruturas, inclusive propor a saída de um termo de ajustamento de conduta para enquadrar a 1001, né? Mas, lamentavelmente, a nossa parte nós fizemos, né? Os setores de governança, né? E, lamentavelmente, até setores do Ministério Público ficaram retraídos, né? Diante daquela situação, ficaram inibidos e eu praticamente fiquei trabalhando sozinho naquela grande bandeira. Mas, pelo menos, fizemos ali o nosso dever de ofício. Então, essa imitação que eu falo do Neemias é porque sem participação comunitária, sem ações coletivas, nós não vamos chegar a lugar algum. O prefeito anterior e os outros prefeitos, se eles tivessem ouvido mais a comunidade, organizado mais esse clamor público em torno das opiniões que as pessoas dão, eu acho que nós poderíamos fazer muito mais, como quando você disse, tanto no período da fartura, como agora também, mesmo nessa situação de dificuldades, buscar saída, que a saída existe. Você mesmo concordou aqui nessa questão que nós estamos discutindo hoje, no tema. Se existir projeto, nós temos condições de ir lá fora e buscar recursos. Eu quero... Só um minuto. 9h10, eu quero você fechar o seu pensamento aí, depois vou passar a palavra a você. Vou registrar aqui as pessoas, né? E volto depois para você para as suas considerações finais. Sim, completa aí, Joilson. Não, só que quando você falou na questão de ter qualificação técnica, e a minha fala, de forma alguma eu quis falar dos seus pensamentos, comparar você a outras pessoas, não. Não, eu sei, eu entendi isso. Eu quis acentuar que o povo hoje, e todo mundo que está ouvindo a gente sabe do que eu estou falando, porque está com o mesmo sentimento que eu estou também. Porque falava-se muito em qualificação técnica, mas na hora da nomeação não foi esse o critério de escolha, pelo menos de um grupo, de um núcleo, para se fazer pensar e fazer acontecer, não foi. Então, é verdade. Bom, mas é como você disse mesmo. Prefiro pensar assim, o próximo que entrar, eu acho que foi corretíssima a questão de entrar para ficar pensando para trás, ficar repensando, remoendo, não vai levar nada, então é melhor não ir. É melhor nem pensar. Eu vou entrar porque eu entrei porque o outro não fez isso. Essa história já está vencida, está cansada já, porque todo mundo já tá ciente de tudo que está acontecendo. Já aconteceu a Covid, estou metaforicamente falando, né? Já aconteceu, o caos já aconteceu. Agora nós temos que ser igual a Fênix. Temos que nos reinventar. A palavra é essa, da vez é essa. Nós temos que ser autossustentável, buscar a sustentabilidade através de Brasília,
através de ações aqui que o economista nosso, um amigo lá da faculdade, falou com você aí, das questões de recuperar a receita, de pensar nos próprios. Desde a minha época, não se faz planejamento da cidade, na questão mobiliária, né? No mobiliário urbano e outras coisas mais. Enfim, essas coisas que é lição de casa, que já deveria, mas abriu-se mão porque já tenho conquistado, né? Eu já tenho já a grande receita e nós perdemos feio esse jogo aí. Então esse é o grande desafio para o novo gestor que virá, e no meio desse processo está o transporte público, que não pode ser pensado nessa fórmula toda, onde tem várias variáveis, não pode pensar só em uma coisa, tem que pensar em várias coisas para a gente tentar integrar também, como você falou, integrar o setor de transporte, integrar o turismo, o ecoturismo, a questão do Porto do Açu, que não chegou, só vai criar uma logística de transporte para lá quando ele começar a operar. Escuta o que eu estou dizendo, se não tiver uma mudança, uma remodelagem de pensamento, só vai fazer linhas, aperfeiçoar ou projetar linhas para lá. Já tem linhas já programadas dentro do edital, mas de que forma? Chega lá, estradas, como? Enfim, essas coisas todas teriam que ser pensadas já há muito tempo já. Tá bom, Joilson. Olha, eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui, pedir a todas as pessoas que curtam a nossa página, o Roberto Henriques Oficial, é uma página nova. Eu tinha o perfil Roberto Henriques 2, e agora, há quase 2 semanas, eu passei a também usar, né, a criação da nossa página oficial, Roberto Henriques Oficial. É importante você curtir para a página crescer, né? Quero agradecer a nossa equipe técnica, né, o Eval, agradecer ao Reinaldo, agradecer a Mônica Santos, agradecer a nossa querida Cindy, mediadora, mesmo ela não estando aqui, mas sei que ela está nos acompanhando, mesmo acidentada. Ela estará aqui na próxima terça-feira. E no dia 24, Joilson, nós vamos aprender um pouco mais, né? Que o objetivo dessas lives, elas são assim muito espontâneas, né? Para também o aprendizado meu enquanto pré-candidato, eu ter bons ouvidos para ouvir a opinião. E você hoje, você acrescentou mais alguma coisa além do que eu já sabia, porque passei pela prefeitura enquanto secretário, não da área de transporte, mas da área de governo, da área da infância, e também passei pela prefeitura enquanto prefeito em exercício em 3 oportunidades. Mas a sua presença aqui acrescentou a mim, como as outras lives, a da cultura, a da economia, também acrescentaram muito a mim. No dia 24, nós teremos uma oportunidade histórica aqui. Faremos uma live com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele hoje é o governador mais bem avaliado do Brasil. Ele hoje é o governador que está revolucionando a educação naquele estado. Então, o pessoal aí da educação, né, vamos mobilizar para essa audiência em massa também do pessoal da educação. Desperta uma curiosidade em nós saber do Flávio Dino, né? Quais os caminhos que ele percorreu lá enquanto gestor público para evoluir as políticas públicas lá no Maranhão, de forma especial, né, que nós precisamos aqui, essa base chamada educação, que ele também nos ensine, né, com a sua experiência, né, e nós não temos vergonha de aprender, como hoje já aprendi aqui contigo, nos ensine o caminho, como que o senhor fez para pagar o melhor salário de professor do Brasil, para estar colocando os equipamentos das escolas públicas, os equipamentos do mobiliário e também, né, a estrutura predial, as estruturas prediais numa melhor qualidade do que era antes, né? Então,
no dia 24, na próxima sexta-feira. Mas na próxima terça-feira nós estaremos aqui de volta. Quero agradecer a todos, né, que aqui estiveram com a gente, meu amigo Tato, meu amigo Léo da Ambulância, César Salgado, o Rosenildo Nogueira, que eu falei aqui, que gosta de andar de bicicleta, né? E tantas outras pessoas que gostam. Quero agradecer a Eliane Ferreira, que também está nos acompanhando aí, a Elmaia, a Juliana, o Leandro Ribeiro, entrou aqui alguém que eu esqueci de registrar o nome, né? De sobrenome Wagner, que eu vi aqui, porque eu estou assim com uma dificuldade de enxergar, porque eu estou com óculos, já falei, pessoal, quebrado, então eu estou usando o óculos da Jô, né? Eu estou muito recluso em função da pandemia. Agradecer ao Fernando Carneiro, né, que está aí nos acompanhando também, sempre presente, os divulgadores das nossas lives, e quero pedir a vocês para multiplicar isso, né, compartilharem lá no Facebook a nossa live e a nossa página para que a gente possa avançar e fazer, através dessas tecnologias, uma discussão possível nesse período de pandemia. Agradecer ao doutor Cesário, Flávio Cesário, né? Um abraço pela audiência e a todos vocês que eu aqui não percebi que estão presentes, mas que estão presentes, e aqueles que assistirão os nossos vídeos, que têm sido sucesso. Tem vídeos nossos que já estão aí com 4.000 visualizações, 3.000, 2.700, né? Então, tem feito assim um sucesso muito grande, né? Pessoas que não podem acompanhar agora, acompanham a live depois. Joilson, as suas despedidas, quero imensamente agradecer a você. Obrigado pelos seus apontamentos, pelas suas ideias. Valeu, tá? E quando a gente for fazer os nossos painéis temáticos da proposta de programa de governo, né? Além de outras pessoas dessa área de transporte, gostaria de contar com você. Ou a gente vai fazer presencial, se a pandemia baixar aí, né, essa curva da Covid, ou vamos ter que fazer mesmo aqui pela internet, mas vamos fazer os painéis temáticos para reunir aquilo que nós temos de informações a partir dessas lives e aquilo que nós vamos discutir nos painéis temáticos sobre infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana, o transporte público. As suas despedidas e muito obrigado. Então, Roberto, eu queria agradecer pela oportunidade, por ter chamado para a gente poder dar a nossa singela participação aí. Dar uma boa noite a você, boa noite a todos aí. E no começo eu não falei dos sentimentos pelo seu irmão. Eu tomei conhecimento, na verdade, na parte da manhã, hoje, a gente se falou, né? Ontem, né? Mas, enfim, que você esteja confortado, como você já disse que está aí, mas continue, que Deus vai estar te guardando e vai estar te guiando. E o mais, o fechamento, como eu disse, como eu falei, eu não tenho muito o que falar, porque esse assunto ele é muito extenso, e a gente precisa fazer muita coisa, mas não tem caminho melhor do que começar pelo começo. As coisas que estão aí, elas precisam ser checadas, ser reavaliadas, se podem ser melhoradas, se podem ser adaptadas e dar continuidade e pensar para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos, e é isso que nós temos que fazer. Estou pensando hoje, com a maturidade que já penso em já ter e progredindo para ter mais, que a gente não precisa inventar a roda já está pronta. Então, a gente pode muito bem fazer melhor. É bem verdade que a população toda, tanto corpo técnico, quanto corpo político, quanto visões políticas, visões técnicas, esse novo modelo de gestor e vai pegar uma população, você já sabe disso, eu não preciso falar, o pessoal está muito frustrado, muito
Está muito, todos os pensadores, até todos os pensadores, todo mundo que pensa, que é articulador, está muito cansado dos modelos já previsíveis, já. Está muito cansado de até versões pseudo-modernas que fracassaram, entendeu? Enfim, queria agradecer, só tenho agradecimento mesmo. Estou no setor privado, por opção mesmo, por opção, porque tinha há 8 anos atrás, 7 anos atrás, optei por isso. Acho que a minha parcela de contribuição do setor privado aí com 20, 22, 24 anos, mas não está descartada nada, não está nada descartado, porque a gente é profissional. Como você disse, muitas coisas eu queria fazer, mas você, muito mais do que ninguém, sabe das lutas minhas como foram e o que tive que enfrentar. E até onde deu para fazer, fiz. O preço que a gente tem que pagar, que paga, a gente tem que pagar pelas decisões que a gente toma. E a vida segue e Papai do Céu está com a gente está tocando a vida da gente e Deus é bom, sempre, o tempo todo. Então, que Obrigado. abençoe a todos aí e eu agradeço desde já pela participação, pela chamada aí, pelo convite. Tá bom? Um abraço para a Jô, para todo mundo aí, para seus irmãos, Obrigado. o Chiquinho Obrigado. e os outros amigos também. Que Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Quem está mandando um abraço para você é o César Salgado, dizendo, né, que você trabalhou junto, né, na secretaria, na prefeitura. Ele lembra muito de você. Olha, meu irmão, amigo, Alberto Rosa Ferrovante, presente aí, muito obrigado. Olha, é um quadro da nossa comunidade com experiência internacional, entendeu? Trabalhou na FAO, um brasileiro, campista, trabalhou nas Nações Unidas. Então, é essa visão que nós temos que ter pela grandiosidade histórica de Campos, a nossa riqueza cultural, da gente valorizar essas peças, né? E ter a humildade de conversar. Conversar, conceber o que nós queremos fazer e buscar viabilizar os nossos sonhos. Sonhar não é proibido. Sabe o que é proibido? É não tentar transformar transformar os nossos sonhos em realidade, tá? Boa noite a todos, que Deus abençoe. Lucas Santos, obrigado. Aí também um abraço do Toninho Virgílio e da Heloísa Virgílio, que está nos acompanhando. Um beijão para você, né? A Heloísa e o Toninho são irmãos do vereador Jorginho Virgílio. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Toninho, e também o Lucas Santos aí pela audiência de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, né? E até terça-feira, às 20 horas, com uma próxima live. Obrigado, Joilson. Obrigado a todos. Um abraço.